Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Uma coisa que a gente tem que se atentar agora que a gente quer localizar o fundo do BTC, o fundo verdadeiro do BTC, é encontrar a primeira reação positiva de alta, a primeira recuperada forte de alta que o preço pode ter, principalmente no gráfico diário, coisa que ainda não aconteceu, tá? Então nós temos uma pequena estrutura bem tímida de alta aqui, ó, bem tímida mesmo de alta, mas ainda não aconteceu o pivô de alta, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui topos e fundos descendentes, Então, os topos e fundos descendentes eles agem através de repiques, né? De uma onda um pouco maior. Então, essa região aqui, ó, que aconteceu, esse movimento de alta forte aqui, ó, esse é um movimento genuíno de tentativa de construir fundo, tá? É isso que falta ainda para o Bitcoin nesse período que nós estamos vivendo agora, no período curto, que é a gente tem a queda, então a gente tem a queda forte, tendências. Cada tendência tem um repique, esse pullback, né? Então a gente tem os pullbacks. A gente precisa de um pullback maior do que o repique anterior, tá? Então se você for ver aqui essa alta, ela é uma alta muito pequena, próximo desse repique aqui. Esse repique aqui, por exemplo, ele deu aqui um percentual de 24% no máximo aí. Aliás, aqui ó, 22%, tá? Então a gente precisaria um repique um pouco mais forte do que isso. A gente teria que ter no total aí um repique bom no gráfico diário que provocasse mais ou menos uns 85% de alta em um mês. Isso já seria bem interessante para ele começar a prometer reversão. Isso mostraria que, à medida que o preço vem para cima, ele faz 100%, na volta, esse suporte aqui, ele fica muito mais forte, tá? Por quê? Porque muita gente que fica apavorada achando que perdeu a oportunidade de comprar fundo, no próximo reteste de fundo, ou aproximação do fundo, ele faz o famoso pivô de alta. Então isso ainda não aconteceu. Esse gráfico ainda não surgiu. No gráfico diário, como não surgiu, a gente aprofunda um pouco e vai nos gráficos menores, né? O gráfico de 4 horas, por exemplo, para entender o repique do gráfico de 4 horas. Então, esse repique aqui do gráfico de 4 horas, 27%, tá? Nesse aqui, ó, a gente precisa, então, pelo menos o dobro aí, ó, uns 40%, talvez. 40%, 25 mil, seria já uma mostragem de força compradora, bate na resistência 68 de FIBO, ou suporte anterior, como resistência. Se ele viesse para cá, aí realmente ele genuinamente, com o tempo, né, ao longo do tempo, ele iria construir o pivô de alta mais longo aí, para fazer o fundo duplo majoritário. Então a gente está longe disso acontecer ainda não mostrou essa força que a gente quer, então eu não posso dizer que essa é uma alta de reversão de fundo, tá? Ela não é uma alta verdadeira de reversão de fundo. Entrou interesse comprador, mas não na minha opinião, na minha visão, não entrou interesse comprador suficiente para dizer que isso aqui é o fundo estabelecido. Mas isso pode acontecer na próxima vez que ele vir a retestar os 18 mil dólares novamente. Então, se ele vir a testar os 18 mil dólares novamente, ou 17 mil dólares, e conseguir se segurar fazendo formação de fundo duplo, começa a já ficar mais interessante, porque daí ele pode evoluir para aquele... gente, a gente precisa de um mês de alta. É isso que a gente precisa, para ter uma prova de que o mercado bateu fundo, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, geralmente, desse fundo aqui, ó, tá? Um mês de fundo. Um mês de fundo aqui. Deixa eu só ver quanto por cento subiu aqui. Na época subiu 26% no mês de fundo aqui, né? Mas a gente pode ter um mês interessante, por exemplo, como esse daqui. Um mês de fundo, que subiu aí 50%, né? Esses já começam a ficar mais interessantes, esses gráficos de fundo aí. Essas barras de fundo já começam a ficar mais interessantes. Que daí é aquele período que o mercado ficou positivo durante um mês inteiro,
E qualquer tentativa do preço vir a retestar esse fundo prévio, ele defende e volta a subir, tá? Então ainda não temos isso nos mercados. Eu acho que vai acontecer a qualquer momento, quando o mercado se acalmar, tá? Além disso, espero que ele fique consolidando por um período mais longo. Então, se ele for fazer o fundo, né, que ele fique consolidando por um período mais longo também, que é a fase de capitulação. Então, o interessante é a gente ver o mercado capitular, o mercado acumular lateralmente e capitular. Até vou aumentar aqui um pouquinho. Por exemplo, assim, né? Ele vem, retesta essa resistência algumas vezes, até que ele consiga testar o fundo prévio anterior e consiga trazer o pivô de alta, rompendo principalmente aquela que é a primeira LTB que nos preocupa. Então, a primeira LTB que a gente precisa ter o rompimento é essa primeira LTB. Como a gente está com a LTB bem encurtada, o movimento ele vai ser longo. Então, a lateralidade, ela pode ser uma lateralidade que, por exemplo, poderia durar aí, ó, uns 50 dias, uns 50 dias aí de lateralidade, até atingir essa linha amarela de possivelmente iniciar a reversão, tá? E eu digo reversão, não é nem reversão para fazer topos e fundos ascendentes de alta, bonito, não. Não estou falando isso. Eu estou falando reversão para trazer um período mais longo e mais alto em preços em que ele faça a lateralidade em níveis de preço um pouco mais elevados, principalmente abaixo dos $35.000, tá? Que mantenha abaixo de $35.000, mas que ele pelo menos nos produza um segundo semestre mais ameno. Então a minha expectativa é que a gente consiga agora nessa transição de junho para julho, um segundo semestre um pouco mais tranquilo, que o derretimento pare, mas um período longo de acumulação e capitulação, né, um período longo de fundo, formação e consolidação de fundo, tá? E outra coisa muito importante que eu não falei ainda, que o mercado ele é igual a um elástico. Então, o tamanho da velocidade, a velocidade da alta, ela é proporcional à velocidade da queda futura. E a velocidade da queda presente, ela também é proporcional à velocidade da alta futura. Ou seja, um mercado um pouco mais vertical, ou quedas mais verticais e mais rápidas, mostram que quando a gente encontra um fundo que é percebido pelo mercado como um fundo e consolidado como um fundo, geralmente a recuperação é muito forte também, a recuperação é forte. Só que logo depois dessa recuperação forte, acontece a lateralidade longa, que é aquela acumulação desses 60 dias aí que eu comentei com vocês. E depois ele inicia uma nova pernada de alta. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais tempo a gente ficar nessa água de salsicha até o próximo halving do Bitcoin, mais tenderá a ser um movimento explosivo comprador quando a gente romper a linha de tendência de baixa aqui, ó. Então, quanto mais longe acontecer, quando for acontecer, na minha visão, a alta vai ser muito rápida e muito forte. Vai ser tão, na minha opinião, tão forte quanto essa alta de 2017, tá? Eu digo assim, em velocidade, verticalidade e tudo mais, tá? Porque geralmente a tendência é quando o preço cai forte e fica muito tempo lateral, né, como aconteceu aqui atrás em 2015, quando o preço começa a ter demanda compradora, a demanda ela começa a ser muito mais multiplicada. As pessoas começam a falar de Bitcoin como se fosse a nova pirâmide financeira do momento. E aí todo mundo começa a colocar papagaio, vizinho, irmão, começa a jogar gente para dentro do mercado. E aí começa a aumentar e começa a produzir aquele interesse genuíno, né, de várias empresas, fundos de investimentos em Bitcoin e tudo mais. Aí nós temos aquele ânimo, aquela injeção e o movimento de alta explosivo, tá? Então, se vocês forem perceber, essa queda que a gente está vivendo agora, ela é mais agressiva, né? Tende a ser, está sendo uma queda mais agressiva do que essa queda aqui, onde nós tivemos várias altas fortes no meio do caminho, tá? Ela tá sendo mais estável e mais, assim, mais agressiva, mais vertical, né? Ela está derretendo violentamente
em um curto espaço de tempo. Não tá levando tanto tempo para derreter. Aqui nós tivemos então um período longo lateral, olha só, do ano lateral, e aí depois muito rápida, né? Então o Bitcoin ele não brinca em serviço. Quando ele volta a ter tendência de alta, ele volta igual um elástico, né? Da mesma forma como ele cai violentamente, ele também sobe violentamente quando ele ultrapassa, principalmente essas linhas de tendência de baixa. Então, as linhas de tendência de baixa, como essa linha mais antiga aqui, ó, se a gente pegar essa linha de tendência de baixa, quando ela foi rompida, ela trouxe muita alta repentina. Né? O mercado cripto ele se empolga muito rápido e muito ferozmente, né? E aí, geralmente, nesse período aqui acontece, principalmente quando ele fica lateral, que nem aqui ele ficou lateral, acontece por uns 2 meses aí a altcoin season, né? Começa a temporada das altcoins, várias altcoins começam a subir violentamente. Então a gente está ainda aguardando o momento, o time, né, de ele conseguir vir a romper essa região, essa LTB majoritária aqui, uma vez que ela for rompida, né, lá no futuro, a gente vai ter um movimento, na minha opinião, de alta bastante explosivo, bastante forte, né? O que poderia ser a partir acima dos 25 mil dólares, podendo levar a uma alta até 35 mil rapidamente. Deixa eu ver o que mais agora. E agora a gente vai só colocar aí, é a próxima geração de milionários, exatamente.